Brandão está aqui no estúdio, vai voltar a falar sobre o julgamento de uma lei que obrigaria hospitais de São Paulo a ter uma sala de descanso para enfermeiros e enfermeiras. Chegou ao fim esse julgamento, Ivan. E aí, bom dia. Bom dia. A vitória do corporativismo, né? Uma organização que representa hospitais privados entrou no Supremo Tribunal Federal contra essa lei, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, sancionada pelo então governador Rodrigo Garcia, que obrigava os estabelecimentos a terem um local de descanso para os enfermeiros e técnicos, né, auxiliares de enfermagem. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa lei é inconstitucional. Eu falei aqui mais ou menos o que era a discussão, né? Em uma corrente, o ministro relator Edson Fachin entendia que ao determinar que os hospitais tivessem um local de descanso para os enfermeiros, a lei não estava invadindo a competência do regime de trabalho, versando sobre o regime de trabalho dos enfermeiros, que é uma questão federal. Teria que ser regulamentado por uma lei federal e não por uma lei estadual. Mas outros ministros, como foi o ministro Alexandre de Moraes, que agora vai ter que escrever o acórdão, né, porque ele foi o voto divergente, foi o voto vencedor, ele entendia que isso era influenciar diretamente no regime de trabalho. Ele acabou sendo seguido pela maioria. Não foi um julgamento unânime, mas o fato é que a lei agora é inconstitucional, ou seja, se alguém quiser discutir que os enfermeiros tenham um local, um espaço adequado para descansar nessas jornadas que muitas vezes ultrapassam as 12 horas de trabalho, isso tem que ser discutido na Câmara dos Deputados em Brasília. O ministro Nunes Marques acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça, o ministro Gilmar Mendes, aliás, e o ministro Dias Toffoli e a Rosa Weber seguindo esse entendimento, que se trata de uma medida trabalhista e não de uma, sei lá, uma medida apenas para garantir ali o descanso dos enfermeiros. São hospitais, são estruturas muito grandes. A gente não está falando de pequenas clínicas. Não está falando de alguém que vai ter que construir né? Não, que já tem salas para médicos, O que configura uma sala de descanso? Um sofá? Uma cama? É um espaço, não há a especificação, mas um espaço para que eles possam descansar, porque o que a gente vê hoje, e isso mas é verdade. É uma espécie de alojamento, porque os médicos possuem isso. É uma sala, pode ser uma sala, pode ser beliche, lá meia dúzia de beliches. E hoje a gente vê, sei lá, enfermeiros que descansam na rua, na calçada, na entrada do... Isso é lamentável. É verdade. E houve ainda uma divergência ali, uma outra linha que tentou... Que o julgamento tentou seguir, que foi uma linha seguida por 3 ministros, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia, para julgar procedente o pedido da organização que defende os hospitais, que representa os hospitais privados, dizendo que apenas os hospitais públicos seriam obrigados, né, a manter esse espaço de descanso, esse espaço de convivência, mas foi um voto vencido também, então a lei é inconstitucional, nenhum hospital está obrigado a ter... É curioso ter que falar. Essa frase, ela soa esquisito, né? Mas os hospitais não são obrigados a ter um espaço para que os enfermeiros descansem. Que coisa. Basicamente é isso, né? Eu sei que a gente entra aqui em tecnicalidades, em juridiquês, etc, mas no âmago da coisa é uma lei que quer colocar espaços para que os enfermeiros descansem, né? Pegando uma coisa mais simples, é só isso, sabe? Eu lamento que a discussão exista. Exatamente. E pare no Supremo Tribunal Federal. Exato, deveria ser automático. Um hospital, claro que um hospital vai disponibilizar um lugar de descanso para enfermeiro. O enfermeiro trabalha para chuchu. Uma responsabilidade monstruosa, uma profissão estressante, mal remunerada. Os caras não têm o direito de esticar as pernas durante meia hora. Tem que deitar na calçada. O direito eles têm, mas isso, não tem espaço para isso. Não é regulamentado o espaço, né? E claro. em que condições eles fazem isso. Então, enfim, mas a lei é inconstitucional. Aliás, se a gente fosse pegar aí que vocês estavam falando do AIDA, se vocês forem pegar um balanço aí de quantas leis, assembleias legislativas, municipais, estaduais aprovam Brasil afora e que chegam no final das contas não são regulamentadas ou são consideradas inconstitucionais porque não é competência, são muitas e muitas e muitas. A gente vai fazer esse balanço, esse é um trabalho demorado. Mas a gente sabe que no fundo, a constitucionalidade era o que menos importava para quem entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, né? As pessoas estão pensando em custos, estão pensando em dificuldades que são impostas e pegam ali um artigo da lei para dizer que não tem como fazer ou não dá para fazer. Claro que dá para fazer. Eu acho